pegando até agora essas expressões que o pessoal da nova geração tem usado, que é lugar de fala, eu não falo com muita propriedade porque eu nunca fui diácono, não é? Fui seminarista, dirigi congregação, era pau para toda obra, quebra galho de tudo quanto é forma, mas nunca recebi uma função do tipo. E aí eu pedi o diácono Jonatas Nascimento para prefaciar o meu livro e lê-lo, obviamente, e o presidente da Meritiense, o diácono Antônio Soares, para colocar um artigo que ele escreveu no Jornal Batista, para ver até que ponto a nossa fala é um pouco parecida, embora eu tenha extraído das escrituras, mas eu tenho ponto de vista, né? Então, Senhor, que o pregador não fale nada de si mesmo. Não tem como eu pregar sem ser o Roberlan, né? Não tem como eu pregar sem ser a perspectiva de alguém que é negro, da Baixada Fluminense, pobre, ou seja, eu prego com o olhar que eu tenho. E quando eu fui bater esse papo, né, com o meu irmão aqui, aí ele me contou um outro lado da situação. Eu achei aquilo interessante, né, e até entendi por que ele não apresentou aqui, senão que hora que a gente ia sair. E então, dentro desse contexto, eu pedi, né, que os diáconos daqui da igreja que tivessem lido, que me dessem um feedback. Por exemplo, naquilo que leu, quais são suas considerações, seja concordando ou discordando. E qual a pergunta, caso de repente eu não tenha falado algo mais abrangente, ou qual consideração a fazer em algo que talvez tenha faltado. E claro, para não deixar os irmãos sem um texto bíblico, eu quero registrar aqui o texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, pelo menos, o que eu observo, que muitas vezes nós deixamos a desejar, é porque nós muitas vezes fazemos algo pelo que as pessoas merecem e não pelo que elas precisam. E muitas vezes nós fazemos baseado no tratamento que a gente recebe e não na oportunidade que Deus está nos dando. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque com muito carinho ao pastor Alberice, mas nem todo pastor vai agir de uma forma que você tenha felicidade em trabalhar com ele, né? Desculpa dizer isso, né? Pode não ser aqui em Belfort Roxo, mas lá em Nárnia, né, isso acontece. Então às vezes isso pode acontecer, mas se você está fazendo para Deus, não se discute se o pastor merece ou não. Muitas vezes a membresia da igreja não valoriza, mas você está fazendo porque a membresia valoriza ou porque Deus chamou você. Então o teste aqui é: se servirem bem, alcançarão uma excelente posição. O problema é o que é excelente posição para você. Alguns vão entender que excelente posição é ser o cara forte da igreja. Uma excelente posição é ser aquele cara que o pastor não dá um passo sem falar com ele. Uma excelente posição talvez seja de todo mundo buscar o seu apoio. Mas eu entendo que aqui excelente posição é toalha e bacia. É você ser aquele cara que a igreja fica assim: a gente não pode ficar sem irmão fulano, porque irmão fulano é alguém com quem a gente pode contar. É o pastor olhar e falar assim: não, peraí, eu não posso ficar sem fulano de tal, porque com ele eu sei que eu posso contar. E de Deus olhar para nós e ficar feliz de ver nesse mundo em trevas homens e mulheres que se destacam, não pela posição, não pelo palavrório, mas pela toalha e pela bacia, pelo serviço e pela dedicação. E nesses 11 minutos gostaria de ter um feedback seu, uma reação sua, aí fica a seu critério. Boa tarde. Boa tarde. Diácono, gente boa. Esse livro aí, tem pessoas que dizem que lê de uma vez só. Eu li de 2 vezes e depois li de novo, porque acho que a idade vai chegando, você tem que prestar bastante atenção naquilo que você está lendo para poder assimilar, né? Mas é um livro que eu gostei muito. Ele fala sobre o ministério diaconal, conforme o pastor já disse. Só que o que eu ia falar, que ele já disse, é que ele escreveu Diácono Gente Boa.
na visão do pastor. Isso. Na visão do pastor. O pastor tem uma noção assim daquilo que é de ser diácono. Tem pastores que, como o pastor Isaías, antes de ser pastor foi diácono. Aí então, conhece. Se ele escrevesse esse livro aí, Diácono Gente Boa, ele ia colocar algo mais aí, talvez, não sei, né? Mas eu gostei, eu aprovo, eu devo dizer que o Ministério Diaconal eu alcancei aos 32 anos. E no tempo que eu fui consagrado ao diaconato, tinha uma guerrinha nas igrejas quanto a limite de idade para ser diácono. E eu fui um dos mais novos da minha época, em 1988, que cheguei ao diaconato. E quando eu fui chamado, é porque no livro fala, tem lá uma pergunta lá, por que ser diácono? Por que você é diácono? Por que você foi escolhido? Isso é uma pergunta que cada um de nós temos que responder. E cada dia eu me faço essa pergunta diante de algumas circunstâncias. E quando eu fui escolhido, eu não queria. Eu não queria porque o meu pai já era. Porque o meu pai já era. E eu sabia o que era o diácono. E quando eu, relutando com o pastor, para poder não aceitar o diaconato, ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou dar uma semana para você observar uma coisa. O que o diácono faz na igreja, você já faz. Aí que eu fui pensar. Tudo que o diácono fazia da igreja, eu já fazia. Só faltava justamente a consagração. Então, uma das coisas que quando eu estava lendo o livro ali, que eu observei, sobre a resposta do porquê que você é escolhido. Todo diácono deveria saber responder isso aí. Por que eu fui escolhido? E a resposta tem que ser essa. Eu fui escolhido porque eu já sou diácono. Eu não vou ser diácono. Eu vou ser separado pela igreja para servir diferente. Aleluia. Então, se você foi convidado para ser diácono e for te ensinar o que fazer, você pode ter aprendido, pode até fazer com maestria, com destreza, mas como seria se você já fizesse naturalmente? E eu peguei o livro, eu grifei alguns pontos, só que na hora de vir embora o livro ficou. Aí eu tirei aqui uns pontos aqui. Diácono Gente Boa, a questão do ministério diaconal, ou de um diácono em particular, estar bem no ministério, tem muito a ver com o ministério da igreja, com o ministério pastoral. E no tempo de 1988, a igreja era uma. Hoje a igreja é outra. A maneira de se ver o diácono em 1988 era alguém que tinha uma certa autonomia dentro do seu trabalho, não é invadindo a área do pastor, nem invadindo a área do vice-moderador, não. O diácono, naquilo que ele fazia, ele tinha autonomia. Eu conto um caso, se vocês quiser pensar que sou eu, pode pensar, se você pensar que foi outra pessoa que me contou, pode pensar também. Um diácono, ele foi socorrer uma pessoa que telefonou para a casa dele e que estava enferma, passando mal. E ele pegou a pessoa, levou no hospital, socorreu e voltou. Quando ele chegou na igreja, que ele comunicou ao seu pastor que tinha socorrido aquela pessoa, a pergunta que o pastor fez foi a seguinte: mas por que você foi lá? Não, a irmã estava passando mal, telefonaram, eu fui, levei para o hospital. Mas por que você foi lá? Em 1988, quando o diácono fazia isso, que chegava e falava para o pastor ficava feliz, cumprimentava, falava assim, tudo bem, tal. Proativo. Proativo. Então, eu escrevi aqui assim, o pastor definiu no livro todo, o diácono Gente Boa, o diácono bíblico. O diácono bíblico, o diácono que serve a Bíblia. E quando nós tínhamos aquela programação do dia do concílio, que era aberta às perguntas, sempre tinha uma pergunta assim: se a sua igreja tiver um problema, e o problema for com o pastor, ou mais ou menos assim, você fica de que lado? Meu Deus. Aí o diácono tinha que responder assim, não, vinha na apostila isso. Tinha que responder assim, eu fico do lado da Bíblia. Eu fico do lado de Deus.
Era a resposta certa, é a única que tinha. Mas acontece o seguinte, naquele tempo nós não tínhamos tantos problemas quanto temos hoje. Hoje os problemas aumentaram. E muitas vezes você vai observar em alguma situação que se você fosse, o pastor fosse escrever um livro, Viver de Diácono de Gente Boa, Pastor Gente Boa, qual seria seria diferente do diácono? O diácono gente boa é aquele que segue a Bíblia, aquele que está dentro da Bíblia. E o pastor gente boa? Ele tem que estar dentro da Bíblia. E se em algum momento chegar no desvio, estiver indo para lá ou para cá, mas dentro da Bíblia, a Bíblia fica aqui, como que faz? Fica complicado. Se o diácono quer ir na Bíblia e o pastor não vai na Bíblia, isso aí, graças a Deus, não é o caso aqui em Santa Maria. O pastor vai na Bíblia, a gente vai na Bíblia e enquanto estiver indo na Bíblia, a gente vai junto. Não é isso, pastor? Agora, tem lugar que não está assim. Né? Tem lugar que não está assim, está saindo da Bíblia. E quando está saindo da Bíblia, se o diácono é gente boa, ele tem que ter uma postura. Com certeza. A postura que era aconselhada no diácono era que quando ele não estivesse, vou usar o termo aqui, fechando com o pastor, o diácono não está fechando com o pastor. Era aconselhado o diácono então pegar a mala dele, né, e ir para outro lugar. Então, até então era a orientação. Mas aí, quando eu estou olhando aqui, a última parte, que foi aquela do Antônio Soares, isso, do artigo do Jornal Batista, colocou no Jornal Batista, foi. Ele colocou assim, olha, se você é um diácono e você tiver algum problema com o seu pastor, então você saia dessa igreja e vai para outra. Mas fica sabendo que aquela igreja vai ter problema, porque você foi para lá. Aí eu falei, pô, me quebrou agora. Se eu estou aqui porque eu tenho um problema, porque eu estou achando que o negócio aqui não tá bíblico. Uhum. E eu quero continuar sendo gente boa, então eu vou sair daqui, eu não vou compactuar com isso aqui. Aí eu vou para cá. Aí quando eu chegar ali eu quebrei a outra igreja, então o diácono então vai ter que abrir uma igreja para ele e para o mundo. Não, eu achei que nessa palavra aí ele foi... Ele quebrou... Deixa eu ler aqui. Prezado diácono, se você tiver algum atrito com o seu pastor, procure resolver direto com ele. Sim. Não fique fazendo comentários nos corredores da igreja. Isso não será bom, não soará bem. Caso o irmão não consiga se acertar com seu pastor, sugiro que peça carta para outra igreja. Agora saiba que não vai encontrar uma igreja perfeita, porque quando o colega chegar lá, a igreja ficará imperfeita. E se você não se der bem na nova igreja, vai ser diácono na glória, se Deus assim permitir. Diácono Antônio Soares, conselheiro da DBB, primeiro secretário da DBERJ, presidente da DBERJ Meritiense. Antônio Soares é meu amigão. Eu sei. Liga para mim toda semana. Entendeu? A gente viaja para ele. E ele vai ver seu comentário. Exatamente. Então, não, mas eu vou falar para ele, eu vou comentar com ele. Pode falar, vocês são amigos. Porque eu acho que nessa partezinha aí, se você for para lá, porque é garantido que o pastor está dentro da Bíblia nas decisões que está tomando. Aí é complicado, né? Então, o ministério diaconal, eu creio que ele é um ministério que a gente sabe o que precisa ser feito, a gente tem a nossa diretriz, a gente sabendo que algo vai enaltecer o reino de Deus, vai abençoar a igreja e vai ajudar no ministério pastoral, eu acho que ele deve fazer, não deve ir perguntar ao pastor se deve fazer. Se a gente tiver de perguntar ao pastor se a gente pode visitar alguém, se a gente pode, aí já complicou. Aí aquela autonomia diaconal você não tem. Então está complicado. Meus irmãos, vou encerrar aqui, mas uma coisa que pelo menos eu observei que o livro provocou, reflexão, né? Eu fico feliz com isso. Quem sabe de repente a ADBERJ, não sei até que ponto, porque é um ato corajoso, né? Mas de repente a gente ter uma mesa redonda, um fórum, alguma coisa desse tipo, né? Mas como eu disse, é uma coisa audaciosa. Mas para a gente pensar isso,
né? Até porque os dois são oficiais da igreja. E se os dois não caminharem juntos, como é que vamos cuidar da igreja de Deus? Então é algo para a gente pensar. Fico feliz do livro ter provocado e fico feliz do questionamento ser com o texto do Antônio, não com o meu. Então, Antônio, resolve com ele. Então, assim, muito obrigado, tá, pela oportunidade, meu querido presidente. Muito obrigado, meu conselheiro. Geraldino, valeu pela participação. E conforme nós falamos aqui, né, que a posição nobre é a posição do serviço. Não interessa se ninguém está vendo. Deus está vendo. Ele há de recompensar. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado. Eu devolvo para quem? Opa, valeu, Geraldinho. Era tirar a máscara e a